Olá, meus amigos, meus irmãos. Qual é o melhor alimento para as galinhas que vivem soltas em um terreiro? O milho. Não vamos dar apenas milho, porque o milho é um alimento bom, mas é um alimento incompleto para elas. Como vamos alimentar cabras leiteiras? Apenas com pasto, capim? Não. É preciso muito mais, são precisos suplementos. Agora, a mentira sustenta muita gente, sozinha. Você sabe que tem muita gente que vive apenas das mentiras e que a mentira é o principal sustentáculo da vida espiritual de muitas pessoas? Sim, e você sabe que sim. Quando você mente ou quando você alguma vez mentiu, não estou chamando você de mentiroso, me faço também na tua pessoa. Se você mentiu, você alguma vez ficou ruborizado, constrangido? Eu não minto. Sinceramente, o meu pecado é não mentir. Eu digo sinceramente as coisas, muitas vezes de maneira frontal. Eu não minto. Mas se eu mentia quando eu era garoto, tinha um preço muito alto. E eu não suporto pessoas mentirosas e pessoas que vivem dentro das mentiras. Mas há pessoas que gostam das mentiras. Há pessoas que se especializam, parece que fazem mestrado e doutorado na mentira. Elas vivem da mentira, gostam da mentira, subsistem com a mentira e lutam pela mentira, sim. São guerreiros aguerridos em defesa da mentira. Não tire de nós, não ouse em tocar em nossas mentiras. Muita gente perdeu completamente o constrangimento de ser mentiroso. Muita gente perdeu completamente a inibição de mentir perante Deus e perante os homens. E falam sobre Jesus, e falam sobre salvação, e falam sobre méritos humanos, falam sobre resgate do homem pelo homem, remissão do homem pelo homem, autorresgate e autorremissão, que é uma grande mentira, mas fazem isso com todo prazer, sem nenhum constrangimento, e se aprazem quando essa mentira é disseminada ou é multiplicada. A mentira faz parte da vida espiritual de muita gente. Eu não quero que você viva que você tenha uma vida espiritual mentirosa. Todos nós que somos evangelistas, pastores, biblistas, ou simplesmente homens cristãos, nós temos o compromisso, a liberdade e o compromisso perante Jesus e perante o Espírito Santo, de colaborarmos para que as pessoas se defendam das mentiras e tenham autoridade e destemor moral e espiritual e doutrinário para lutar contra os mentirosos. Porque os mentirosos atentam todos os dias contra nosso Senhor Jesus Cristo, embora falem nele o dia todo. Sim, muita gente atenta contra a obra salvadora de Jesus, contra a sua identidade, contra o seu caráter, mas falam em bondade, compreensão, benevolência. Você acha que um bom mentiroso não sabe mentir? Sabe sim. Um bom mentiroso, ele adquire com o tempo uma prática, uma performance, eu não vou dizer, digamos, invejável, mas até mesmo digna de um certo reconhecimento. É um mentiroso competente.
O mentiroso se aprimora na arte de mentir em todas as áreas. Eu não vou citar algumas aqui para não causar problema, mas vamos falar do mentiroso profissional, do mentiroso normatizado, do mentiroso que faz da mentira a sua doutrina e ainda ousa falar em nome de Jesus e disseminar as piores inverdades, favorecendo assim demônios e homens e entristecendo Jesus e levando os seus espíritos para um lento, porém inexorável caminho de trevas. Homens e mulheres que gostam da mentira e por vaidade, poucas vezes por ignorância, principalmente por vaidade, vivem na mentira, vivem da mentira, porque eles pegam as escrituras sagradas, estudam cuidadosamente e veem de que maneira ardilosa eles podem transformar a verdade das escrituras sagradas em uma mentira facilmente palatável. E muita gente gosta de uma mentira tutti-frutti, ou sabor framboesa, ou light. Sim, existem mentiras para todos os gostos. No campo espiritual, a grande mentira que muitos homens nesse país vivem, preconizam e disseminam é a mentira do autorresgate e da autorremissão pelos merecimentos do homem. Um homem tem que ter merecimentos, um homem tem que ter boas obras, mas ele não é autorresgatável, nem é, no caso, autorremido pelas suas obras e pelos seus méritos. Sem a intervenção de nosso Senhor e soberano Jesus Cristo, o homem permanece com a sua natureza pecaminosa, mesmo que ele tenha obras e méritos. E quando o homem faz o pior, pega as suas obras e pega os seus méritos e tenta constranger as Escrituras e tenta constranger a vontade de Deus manifesta em Jesus Cristo, aí ele é louco mesmo, é um mentiroso louco. Mas a maioria dos mentirosos não parece louco, porque eles se especializam, eles se esmeram na arte de mentir. Eles sabem, porque eles foram treinados por espíritos ruins, a mentir. Sem a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo, intervenção soberana, não existe a formação de um caráter cristão, nem existe anulação dos pecados, nem sequer existe a justificação ou a reconciliação com Deus. Condições essas sine qua non para que o homem ganhe a identidade cristã, a salvação e a vida eterna. Essa é a verdade das Escrituras. Não é a minha verdade, é a verdade para mim e para todos nós, vinda das Escrituras Sagradas, que é a vontade de Deus manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver como essas mentiras podem ser facilmente desmanteladas, facilmente derrubadas. Elas que são mentiras que vivem sem constrangimento podem ser facilmente constrangidas. Vamos utilizar o único instrumento válido para isso, as Escrituras Sagradas. Temos conhecimento, temos uma boa cognição, temos experiência de vida, temos experiência profissional, tudo isso, mas nós vamos usar a revelação de Deus, que muita gente detesta, mas tem. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 22.
Paulo fala coisas importantíssimas para todo homem e toda mulher, cristão e aqueles que pensam que estão vivendo uma fé superior ou uma fé moderna, uma fé, digamos, contextualizada, como dizem uns aí. Diz o apóstolo Paulo na legitimidade que ele, Paulo, recebeu de Jesus. Vide Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, e você vai ver que Jesus, conversando com Ananias, concede a Paulo a autenticidade e a autoridade que Paulo sempre teve. Diz, a partir do versículo 13, do capítulo 1 de Colossenses: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual quem? No qual Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados. Então não existe auto-resgate ou auto-remissão ou auto-redenção. O homem, através da sua disciplina moral e espiritual, ele pode desenvolver-se muito no campo humanista, mas não no campo cristão. Não perante Deus, não perante Jesus e não perante as Escrituras Sagradas e não perante os desígnios estabelecidos soberanamente por Deus. Repetindo o versículo 14: no qual Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é que tem poder e autoridade para anular os nossos pecados. Quando João Batista viu Jesus passar, disse a todos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não adia, nem maquia, nem transfere. Ele anula, ele tira o pecado do mundo. No versículo 15, este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a primogenitura de Jesus, dos quais todos nós cristãos somos irmãos nessa primogenitura que é Jesus. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus estava presente desde a criação de toda a criação, de todo o cosmos, não apenas do nosso planeta. Jesus é consubstancial com o Pai em espírito e é eterno. Ele está presente desde antes da fundação do mundo com Deus Pai. E tudo que foi criado na presença dele e para ser colocado à disposição dele. No 17, ele é antes de todas as coisas. Quem é antes de todas as coisas? É Jesus, porque ele é eterno, como eterno é o Pai, em consubstância espiritual, não sendo ele criado, mas sim gerado do Pai, destacado do Pai, seria melhor. Nele tudo subsiste. Ele não foi apenas o participante de toda a criação, nem um simples espectador. Ele é aquele que dispõe de toda a criação. Nele tudo subsiste, ele sustenta a criação dentro da triunidade santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha a grandeza do Espírito de Jesus, e querem transformar Jesus num homem evoluído, num homem que aprendeu muito. Pasmem.
Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, quer dizer, toda a plenitude da divindade, como está aqui no capítulo 2, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus tem condição divinal, origem divinal, ele é consubstancial com Deus Pai e com o Espírito Santo de Deus, eterno, criador, participante de toda a criação, sustentador de toda a criação, e toda a criação está à sua disposição. Esse é o Senhor e soberano que nós amamos e no qual nós cristãos nos regozijamos, mas muita gente detesta. Os que vivem na mentira sobre isso. Eles detestam o Jesus que é Senhor e soberano. No versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, sangue, eles também detestam sangue. Já vêm vocês cristãos com essa teoria do sangue, não é teoria do sangue, é a realidade do sangue. E nós vamos ver isso em Mateus 26, 28. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E no 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Quer dizer, a sua morte tem a capacidade de reconciliar. É uma morte que dá vida. Mediante a sua morte, para apresentar-vos, agora vem a parte mais importante, apresentar-vos como? É apresentar-vos perante ele, santos, portanto, separados, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, somente Jesus pode transformar o homem em santo, ou seja, separado, inculpável e irrepreensível. Esse homem, nessa condição, ele adquire a identidade cristã, a autoridade que Cristo também concede a esse homem ou a essa mulher que aceita a ação soberana de Jesus em sua vida. E essa ação soberana de Jesus, perdoando os pecados, reconciliando cada homem e cada mulher com Deus. Ele faz, como no versículo 14, a redenção do homem e a remissão dos pecados, condição sine qua non para que haja plenitude de vida cristã e vida eterna. Então você vê como a verdade pregada nas Escrituras Sagradas não se coaduna com a mentira que anda por aí, adulterando a obra salvadora de Jesus e querendo colocar a obra salvadora na mão de homens e de mulheres meritosos. Mas seria o caso, nós cristãos temos alguma coisa contra obras e méritos humanos? Não temos nada. Nós somos os maiores amigos de méritos e obras humanas. Todos nós cristãos temos que ter méritos e obras, depois que nós adquirimos a identidade cristã. Como posso eu alegar entre os homens e também perante Deus que eu sou muito atento à pobreza, à fome e ao frio dos meus irmãos, mas quando o meu Deus e soberano, que me salva e me resgata, fala, eu cerro os meus ouvidos e os meus olhos? Mais uma mentira, mais uma falácia, mas tem gente fazendo isso. Não, o que eu faço pelos pobres resgata o sangue de qualquer Deus. Você vê que muitas pessoas que falam em Jesus, falam em salvação, falam em méritos, falam em obras, estão fazendo o trabalho de Satanás.
e estão caminhando sérios, altivos, envaidecidos e orgulhosos para a ceifa, onde haverá para os salvos regozijo e para os não salvos ranger de dentes, pranto e fogo. Então nós vemos aqui que Jesus é o autor e consumador da nossa reconciliação com Deus. Sem a intervenção soberana de Jesus em nossas vidas, sem nós antes atentarmos para a obra salvadora de Deus manifesta em Jesus Cristo, não existe identidade cristã. Se não existe uma identidade cristã, não adianta tentar substituir por obras ou méritos humanos. Nem adianta jogar na face do Cristo as nossas obras e os nossos méritos, porque a obra dele é muitas vezes maior, é incomensuravelmente maior do que todas as obras e méritos de todos os homens, de todas as raças, tribos e nações nos últimos 5.000 anos. Então a obra dele é superlativa, é constrangedora. Nós temos outra passagem aqui do próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, Jesus, participando da ceia com os seus discípulos, diz no versículo 28, referindo-se ao vinho: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do pacto, derramado em favor de muitos, não em favor de todos, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. Derramamento de sangue para remissão dos pecados. Aí tem gente que pula esse texto porque fica constrangido quando Jesus fala essa grande verdade. O próprio Jesus disse na ceia com os seus discípulos: esse é o meu sangue derramado em favor de muitos, aqueles que estão predestinados na minha obra. Não falo de predestinação absoluta, falo de predestinação em Cristo, para remissão de pecados, para anulação de pecados. Então nós vemos assim que quando nós examinamos as palavras de Jesus, dos apóstolos, quando nós temos cuidado, mesmo com esse vídeo curto, que não é nenhum estúdio, é apenas uma breve explanação, quando nós constatamos qual a verdade de Jesus, qual a verdade do apóstolo Paulo, nós conseguimos desmantelar qualquer iniciativa de certas pessoas ministrarem mentiras a você ou à tua casa. Eu já estou muito maduro, eu sou um homem cristão há muitos anos. Eu não creio em novidade doutrinária, eu sei muito bem quem eles são, eu sei muito bem o que são as Escrituras, mas os nossos filhos e os nossos netos, e os filhos dos nossos filhos, não estarão um dia cativo dessas mentiras? Muitos. Já existe no meio cristão filhos e netos de homens e mulheres cristãos, até de pastores, que vacilaram, e esses jovens estão hoje cativos de doutrinas de demônios. Imagine numa casa cristã você ter um filho ou um neto cativo de doutrina de demônios. Que coisa mais triste, mais constrangedora. É por isso que nós precisamos defender as Escrituras Sagradas. Todos pregam o que bem entendem, por mais mentira que elas possam vir a ser. Nós podemos pregar a verdade das Escrituras Sagradas. Esse é o nosso direito e o nosso dever de homens e mulheres cristãos, compromissados com Jesus e compromissados com as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você. Não se deixe enganar.
examine as Escrituras como mandou Jesus.